Donald Trump confirmou que os Estados Unidos estariam envolvidos em garantias de segurança para a Ucrânia. Nós somos, é claro, aço, mas até o metal mais forte pode quebrar. Essas palavras vieram dos lábios de Volodymyr Zelensky. Um processo diplomático histórico está atualmente em andamento entre Washington e Kiev, que pode mudar o destino da guerra. A nova administração da Casa Branca apresentou um roteiro de 28 pontos com o objetivo de acabar com a guerra rapidamente, que é extremamente pragmático, mas contém condições bastante difíceis para a Ucrânia aceitar. Nas palavras de Zelensky, a Ucrânia agora está no cruzamento mais crítico de sua história, entre preservar sua honra e o risco de perder um aliado-chave. Enfrente uma escolha muito difícil, ou perde a dignidade, ou corre o risco de perder um parceiro-chave. Recentemente, um repórter perguntou a Trump: o que acontece se Zelensky não aceitar este acordo? Bem, em algum momento ele vai ter que aceitar algo. Você sabe, ele não aceitou. Você se lembra? Bem no Salão Oval não faz muito tempo. Eu disse, você não tem as cartas. Não se esqueça, eu herdei esta guerra. Esta guerra nunca teria acontecido. Eu herdei esta guerra. É precisamente neste clima de incerteza que dois atores-chave na estabilidade regional, Turquia e Polônia, estão dizendo basta, e estão adotando uma postura que preserva o equilíbrio diplomático e militar para Kiev. Olhando para o mapa, vemos dois pilares críticos para a segurança da Ucrânia. No norte, a Polônia, com suas rotas logísticas e postura de princípios, e no sul, a Turquia, com seu acesso diplomático e poder no Mar Negro. As palavras de Zelensky, confiamos no poder da diplomacia turca, mostram que a estratégia de Kiev não depende apenas das capitais ocidentais, mas também de potências regionais. Esta é uma profundidade estratégica que impede a Ucrânia de ser esmagada sob a pressão de Washington e lhe dá espaço para manobrar, porque as disposições do plano de acordo são inaceitáveis para a Polônia, Turquia ou Kiev. Primeiro, e talvez mais significativamente, território. O plano propõe reconhecer a Crimeia, Luhansk e Donetsk como território russo de facto. Em Kherson e Zaporíjia, as linhas serão congeladas. Ou seja, a guerra vai parar, mas as tropas russas não se retirarão das áreas que ocuparam. Segundo, o exército. A Ucrânia está atualmente defendendo sua pátria com um exército de aproximadamente 850 mil soldados. O plano de Trump diz: não, você vai reduzir seu exército. Você pode ter no máximo 600 mil soldados. Imagine, você está sob ocupação. Seu vizinho o atacou e, em troca de paz, pedem que você reduza sua capacidade de se defender. Isso é um remédio muito difícil para Kiev engolir. Terceiro, a fantasia da OTAN. O capítulo da OTAN, que foi descrito como porta aberta por anos, está se fechando com esse plano. A Ucrânia vai emendar sua Constituição e declarar: nunca entrarei na OTAN. O que está sendo oferecido em troca? Garantias de segurança dos Estados Unidos. Mas Zelensky pergunta com razão: vocês nos deram garantias antes. Disseram que nos protegeriam quando abrimos mão de nossas armas nucleares no Memorando de Budapeste. Qual foi o resultado? Diante dessa situação, o peso sobre Zelensky é muito grande. É precisamente diante deste grande peso que os dois principais atores na estabilidade regional, Turquia e Polônia, entram em cena. Vamos começar com a Polônia. O artigo 9 do plano, que diz respeito ao território polonês, prevê o desdobramento de aviões de guerra europeus na Polônia. O fato de este plano ter sido incluído no texto sem consultar Varsóvia criou sensibilidade em relação à soberania dentro do governo polonês. A declaração de Tusk de que decisões sobre a Polônia serão tomadas pelos poloneses. Nada pode ser feito sobre nós sem nós, destaca a importância do mecanismo de consulta dentro da aliança da OTAN. Como principal centro logístico da Ucrânia, a Polônia vê ser deixada de fora do processo como um risco estratégico. A posição de Varsóvia é clara. As negociações de paz não podem prosseguir sem o consentimento e a participação da Ucrânia. Tusk afirmando que, quando se trata de paz, todas as negociações devem incluir a Ucrânia, está tentando garantir o lugar de Kiev à mesa. O ministro da Defesa polonês, Kosiniak-Kamysz, também apoiou essa visão, dizendo: não pode haver paz justa sem a aceitação da Ucrânia. Esta declaração mostra que as diferenças de opinião sobre o método estão se tornando evidentes dentro da Aliança Ocidental. Neste ponto, onde o tráfego diplomático está congestionado, a posição de Ankara serve como uma válvula de segurança diplomática para a Ucrânia. O encontro entre o presidente Erdogan e Zelensky, em Ankara, mostrou que uma solução alternativa e mais inclusiva ao plano de Washington é possível.
Erdogan reiterou seu apoio à integridade territorial da Ucrânia em termos inabaláveis. Em particular, a declaração "Nosso apoio aos tártaros da Crimeia continuará" confirma a posição de Ankara baseada no direito internacional no debate sobre o status da Crimeia. A abordagem da Turquia é baseada em uma diplomacia não coercitiva e facilitadora dentro de 3 principais quadros. 1. Processo de Istambul. Erdogan propõe reviver o processo de Istambul, que já produziu resultados no passado com ambos os lados na mesa em vez de planos unilaterais. Isso oferece uma base mais realista para uma paz justa e duradoura. 2. Diplomacia humanitária. Como Zelensky enfatizou, a Turquia desempenha um papel fundamental nas trocas de prisioneiros e na situação dos tártaros da Crimeia. Esta é uma história de sucesso humanitário, independente das tensões políticas. 3. Segurança do Mar Negro. A implementação meticulosa da Turquia da Convenção de Montreux e seu papel na segurança marítima, grupo de tarefas de medidas de contramedida de Minas, são âncoras vitais para a segurança da Ucrânia. A análise do ex-oficial de inteligência da OTAN, Harun Rashid Iden, confirma esse equilíbrio. Zelensky está diversificando suas opções com parceiros confiáveis, como a Turquia, em vez de permanecer dependente de um único plano. À medida que as tensões aumentaram entre Washington e Kiev, um desenvolvimento diplomático crítico, que poderia mudar o curso da guerra, veio de Moscou. Com o plano de 28 pontos da Casa Branca pressionando a Ucrânia em discussão, o apelo do presidente turco Recep Tayyip Erdogan para reviver o processo de paz de Istambul encontrou ressonância no Kremlin. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, esclareceu a posição de Moscou em uma declaração aos repórteres. Moscou está continuando. Moscou está aberta a negociações. Enquanto a Rússia passou a bola para o lado de Kiev, também confirmou sua confiança na arbitragem da Turquia. Esta é a mensagem da Rússia de: estamos prontos para conversar, mas o local deve ser Istambul, no momento em que os Estados Unidos estão exercendo pressão unilateral. A intervenção da Turquia muda a equação. A resposta positiva da Rússia ao apelo da Turquia refuta o argumento de que uma solução diplomática é impossível, sendo a única maneira aceitar o plano dos Estados Unidos. Combinado com a declaração do primeiro-ministro polonês Tusk de que nenhuma decisão pode ser tomada sem nós, isso dá à Ucrânia uma moeda de troca para fortalecer sua posição contra Washington. Agora vamos examinar o que a Turquia e a Polônia poderiam fazer para parar a Rússia e acabar com esta guerra se a Ucrânia fosse deixada completamente sozinha. Também descobriremos por que a Rússia não gostaria de antagonizar esses 2 países, dada a natureza interligada de suas relações, desde o processo histórico compartilhado até os dias atuais. Mas primeiro, lembre-se de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e curtir nosso conteúdo para se manter informado. Vamos começar. Para entender por que a Polônia e a Turquia poderiam ser um forte dissuasor contra a Rússia e por que poderiam agir para proteger a integridade territorial da Ucrânia, primeiro precisamos dar uma breve olhada na história. As relações polaco-turcas foram historicamente próximas, mas complexas. Historicamente, a comunidade polaco-lituana tinha uma fronteira direta com o Império Otomano, e ambos os estados tiveram uma história turbulenta de guerras abertas e consistentes entre si durante séculos, particularmente nas regiões fronteiriças do sudeste da comunidade polaco-lituana em torno da Moldávia, atual Ucrânia, Romênia e Crimeia. Tropas do Reino da Polônia faziam parte de uma grande coalizão europeia que tentou repelir a invasão otomana da Europa na Batalha de Nicópolis. A guerra entre os 2 estados começou em 1443 com a Cruzada de Varna. Outras guerras foram travadas, e poloneses e turcos também se enfrentaram nas guerras dos magnatas da Moldávia. Durante as guerras, partes da comunidade polaco-lituana ficaram sob o domínio direto do Império Otomano por um tempo, como a província de Podólia ou a província de Silistra. A vitória das forças lideradas pelos poloneses na Batalha de Viena, em 1683, marcou o fim do avanço otomano na Europa. As relações diplomáticas entre o Império Otomano e a comunidade polaco-lituana foram estabelecidas no século XV. Em 1414, o sultão otomano Mehmed I recebeu a primeira delegação diplomática polonesa em seu palácio em Bursa, então capital do Império Otomano. Em 1489, o sultão otomano permitiu que comerciantes poloneses negociassem em todo o Império Otomano. Por outro lado, o apoio da Turquia à Confederação de Bar Polonesa contra a Rússia desencadeou a Guerra Russo-Turca de 1768 a 1774. Após a partição da Polônia, o Império Otomano foi o único grande país que não reconheceu a partição final da comunidade polaco-lituana. Há uma anedota, amplamente contada na Polônia hoje,
sobre uma troca entre o chefe de protocolo e o assistente do Império Otomano. De acordo com a história, sempre que a delegação diplomática era recebida pelo sultão otomano, ao ver a cadeira vazia do representante polonês, o chefe de protocolo otomano perguntava ostensivamente onde estava o representante polonês. Cada vez ele recebia a mesma resposta de seu assistente: Sua Excelência, o deputado polonês não pôde comparecer devido a obstáculos que ameaçam a vida, o que irritava os diplomatas dos estados dissidentes. No século XIX, muitos veteranos poloneses da Revolta de Novembro, da Revolta de Janeiro e da Guerra da Crimeia vieram para a Turquia. Oficiais poloneses como Michał Tchaikovsky serviram no exército otomano. O general polonês Marian Lądźewicz passou os últimos anos de sua vida na Turquia, lutou no exército otomano e morreu em Istambul. O poeta polonês Adam Mickiewicz passou os últimos meses de sua vida em Istambul e morreu lá. A casa onde ele viveu foi posteriormente convertida no Museu Adam Mickiewicz. Em 1877, a Legião Polonesa na Turquia foi estabelecida e lutou ao lado dos turcos na Guerra Russo-Turca de 1877 a 1878. Polonezköy, ou Vila Adam Paul, localizada no lado anatólio de Istambul, foi inicialmente povoada em 1842 por veteranos poloneses da Revolta de Novembro. Mais colonos poloneses chegaram nos séculos XIX e XX. Em 2009, ainda havia uma minoria polonesa na aldeia. A aliança entre a Polônia e a Turquia permaneceu forte até o século XX. A Polônia foi o primeiro país na Europa a reconhecer a República da Turquia, proclamada por Mustafa Kemal Atatürk em 1923. Durante a ocupação germano-soviética da Polônia, que iniciou a Segunda Guerra Mundial em 1939, as autoridades turcas concordaram em transportar ouro polonês evacuado através do território turco para o aliado da Polônia, a França. E a embaixada polonesa em Ankara permaneceu ativa durante toda a guerra. Durante a Guerra Fria, a Polônia e a Turquia faziam parte de duas alianças militares hostis, o Pacto de Varsóvia e a OTAN, respectivamente. No entanto, após o colapso do comunismo na Europa Oriental, as relações entre os dois países foram restabelecidas no início da década de 1990. A adesão da Polônia à OTAN em 1999 fortaleceu ainda mais essa relação próxima. O objetivo da Polônia de se tornar membro da OTAN foi apoiado pela Turquia. Finalmente, a Polônia expressou suas opiniões de que a Rússia representava uma ameaça à soberania nacional e acusou a Rússia de interferir nos assuntos estrangeiros no Oriente Médio e nos antigos estados soviéticos. Portanto, a Polônia condenou as tentativas da Turquia de se aproximar da Rússia, como a compra do sistema de mísseis S-400 e a deterioração da democracia na Turquia. No entanto, a Polônia apoiou os esforços da Turquia para aderir à União Europeia. Assim, apesar de alguns problemas, ambos os países conseguiram formar uma aliança importante e comum. Em 2009, a Polônia e a Turquia assinaram uma declaração mútua sobre cooperação econômica. Desde a assinatura do acordo, reuniões regulares têm sido realizadas entre empresários turcos e poloneses para apoiar os laços econômicos entre os dois países. Desde 2012, Polônia, Turquia e Romênia, como os três maiores países no flanco leste da OTAN, mantêm contatos regulares no formato trilateral para uma cooperação estreita. Desde 2021, uma unidade militar polonesa foi destacada na Turquia como parte de uma operação da OTAN para ajudar a proteger as fronteiras da Turquia. Desde 2022, tanto a Turquia quanto a Polônia adotaram a mesma posição sobre a invasão da Ucrânia e se opõem à Rússia. Esses dois países, que construíram uma relação incrível desde os tempos antigos até o presente, estão prontos para apoiar a Ucrânia militar e financeiramente em um cenário onde os Estados Unidos e a União Europeia não forneçam apoio suficiente. Embora o apoio financeiro possa não corresponder ao nível fornecido pelos Estados Unidos à Ucrânia, não podemos ignorar as capacidades de dissuasão militar da Turquia e da Polônia, que possuem o segundo e terceiro maiores exércitos dentro da OTAN. Em conclusão, o plano de 28 pontos apresentado pelos Estados Unidos reflete as prioridades em mudança de Washington e seu desejo de acabar com a guerra o mais rápido possível. No entanto, este plano não é a única opção. O pragmatismo de Washington é equilibrado pela insistência da Polônia na soberania e pela diplomacia construtiva da Turquia. A postura nunca sem nós do primeiro-ministro polonês Tusk e a visão de paz justa do presidente Erdogan dão a Zelensky a alavancagem que ele precisa na mesa de negociações. Você acha que neste tráfego diplomático multilateral, o processo de Istambul pode voltar a entrar em jogo e acabar com a guerra de forma justa? Aguardamos sua análise nos comentários. Para ser o primeiro a ouvir os fatos e a análise estratégica, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.
Obrigado